O olhar da Miranda de hoje é sobre ansiedade, mas se engana quem pensa que eu vou explicar o que é ansiedade. Afinal de contas, você já sabe o quanto esse sentimento devastador prejudica o seu sono, fazendo com que os seus pensamentos deixem a sua mente confusa e você não pense e não raciocine direito, porque você não dorme bem, não consegue resolver e no outro dia você fica mais cansada e mais exausta e não consegue produzir nada na sua vida. Também não vou ficar falando para você o quanto isso tira, por um lado pode ser como eu que tira a fome, ou por outro lado você pode virar uma devoradora alimentar, porque você não consegue se controlar por conta da sua ansiedade. E também não vou dizer o quanto isso sabota você, tirando a sua concentração e você fica ruminando pensamentos sobre o mesmo assunto sem conseguir sair do lugar. Você já conhece os efeitos devastadores e está cansada de ouvir que precisa aprender a meditar, a controlar o que você sente, a controlar o que você pensa, aprender a respirar, a fazer terapia e o quanto outra pessoa ouvindo você, principalmente uma pessoa isenta, faz com que você, colocando em palavras o que você sente e aquilo que você está passando, a situação que você está passando, você consiga passar a observar mais os seus sentimentos e, portanto, a terapia é tão importante. Eu já falei isso para você milhares de vezes e também já falei o quanto o exercício faz bem, um organismo ativo, melhora a sua mente, melhora as substâncias químicas do seu corpo, o quanto a sua alimentação pode ser prejudicial por um lado se você colocar um monte de porcaria ultraprocessada no seu organismo, trazendo inflamações, trazendo doenças, trazendo desgraça para a sua vida por conta de um organismo doente que não consegue produzir. Ou então, o quanto você deixa de lado a alimentação e você passa a não comer mais, e isso também faz mal. Não vou ficar falando para você o quanto a prática de exercício da alimentação saudável é importante e também da hidratação. Nada disso, você já sabe disso. Então, se a gente já sabe, por que é tão difícil aplicar o que a gente já sabe nas nossas vidas? A ideia aqui não é reforçar ainda mais a ladainha da sua mente que insiste em ficar pensando nos mesmos assuntos, levando você a ficar mais frustrada e, portanto, ainda mais ansiosa, presa num círculo vicioso que você não consegue sair. A ideia é fazer a sua mente desbloquear o seu conhecimento e aprender a aplicar o que você já sabe. E essa é a ideia do método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina, meu 5º livro. E se você quer ser minha aluna, para ter conhecimento muito mais profundo sobre si mesma, mergulhando por um único sentido que faz sentido, dado que você também já sabe que esse conteúdo é um conteúdo riquíssimo, mas são doses homeopáticas. Se você quiser passar para o lado de cada ilha, eu estou esperando você assistir a minha aula gratuita que está no link da bio. Dá uma olhadinha lá depois que essa live terminar. Mas não sai daqui, porque o que você vai aprender hoje é a diferença entre a teoria da ansiedade, aquilo que você já sabe, a prática da ansiedade que você já sabe, a teoria de como sair da ansiedade que você também já sabe, para a prática de ser um assunto que você domina e não que a ansiedade domina. Esses dias, uma seguidora me mandou uma mensagem assim: Miranda, eu preciso de um conselho, eu tô com um assunto super delicado, e me falou a respeito do assunto. Ela estava envolvida em muitas dívidas, não sabia como ia pagar as dívidas, aquilo estava consumindo ela e ela estava num nível de ansiedade muito elevado. Pessoa sozinha, não tem com quem compartilhar e precisava dessa ajuda, e eu fiz 2 perguntas para ela. A primeira: você já desenhou o pior cenário que pode acontecer por conta dessas dívidas todas? Ela disse: eu ter que pagar? Porque não tem outro cenário. Bom, então isso você já sabe, certo? Sim, já sabe. Agora, o que você tem sentido? Qual é a emoção que você sente, tanto agora quanto no pior cenário? Ela disse: eu não sei dizer o que eu sinto, eu tô ansiosa, eu não sei. Eu disse: pois é. Você vai perceber ao longo dessa live que a ansiedade é estática de uma das 3 emoções básicas que eu falo tanto no curso do Seja um Assunto que Você Domina, do método Livebook, quanto em todas as lives. Nós temos 5 emoções básicas descritas por Eric Berne. A alegria e o afeto também podem causar ansiedade, que são as emoções consideradas positivas, por você estar apaixonado por alguém, por você estar muito feliz por algo que aconteceu para você. Mas as emoções consideradas sabotadoras que nos levam à ansiedade são o medo,
a tristeza e a raiva. E aqui eu gostaria de falar para você o quanto essas emoções sabotadoras podem estar por trás dessa ansiedade. Enquanto você olha para a ansiedade, você não consegue identificar de onde essa ansiedade vem. E quando você faz esse movimento, você não consegue fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. E é por isso que você faz tanto, você corre tanto, você tenta produzir tanto, mas na verdade você acaba não saindo do lugar. Porque você percebe que essa energia toda que está sendo colocada nessas ações, elas estão sendo colocadas de uma forma negativa ou de uma forma não positiva. Não adianta você colocar muita energia em algo que não vai te levar para um resultado positivo para você. Aprender a colocar energia naquilo que traz retorno para você faz com que você faça as perguntas certas, levando as respostas certas e, portanto, as atitudes certas. Porque eu sei e você também sabe que você tem feito muito. Eu sei e você também sabe que você tem se dedicado muito. Mas essa dedicação, ela é de fato para algo que tem trazido resultado para você? Ou você está correndo atrás do próprio rabo para parecer muito ocupada e de fato estar muito ocupada, mas sem ter os resultados? O que mostra se você está no caminho certo são os resultados da sua vida, os resultados das ações que você faz. Eu queria falar um outro princípio também, além das emoções básicas descritas por Eric Berne, que é um princípio que eu sempre coloco aqui, que é o princípio de Pareto ou o princípio 80-20. Esse princípio diz o seguinte: 80% dos seus resultados vem de apenas 20% das suas ações. Ou seja, se você conseguir colocar energia em 20% das suas ações, é claro que vai ter um monte de coisa que você vai precisar fazer também e que não vai trazer um resultado específico para você. Ou pelo menos imediato. Lembra da história da sementinha? Você planta a sementinha e tem um tempo que parece que nada está acontecendo, mas ela está acontecendo, só você não está vendo. A gente precisa aprender a acreditar mais e confiar mais naquilo que a gente quer a longo prazo. Só que a ansiedade sabota isso, porque a ansiedade faz com que você queira tudo para ontem, com que você não consiga pensar muito bem. E como eu disse, esses efeitos devastadores da ansiedade você já conhece. Essa próxima parte da live vai falar então dos motivos pelos quais você já perdeu e sempre vai perder. Você nunca vai ganhar a luta contra a ansiedade. Eu descrevi 12 motivos aqui e a gente vai falar sobre talvez outros novos que venham através das nossas conversas, porque você vai perceber quanto esses motivos são reais na sua vida. E quando você passa a olhar para eles, ao invés de para a ansiedade, para o que ela está causando, você passa a olhar para a origem da sua ansiedade. E aí você consegue agir no ponto-chave da sua vida, dessa energia tão sabotadora que é a ansiedade. A Adriana fez um comentário aqui. Na verdade, uma pergunta. Hoje tive uma crise de ansiedade ao sair do mercado. Procurei ajuda em uma farmácia e o acolhimento foi muito frio, muito triste. As pessoas não ajudarem o quanto a gente espera. Tá errado esperar isso das pessoas. Aqui nós temos 2 pontos de vista. Lembrando que eu não sou terapeuta. Aqui é o olhar da Miranda sobre a ansiedade. Eu sou escritora e eu me coloco nesse lugar de olhar para a ansiedade e falar para vocês o que eu aprendi como escritora e na minha vida também a respeito da ansiedade. Porque eu sou uma pessoa que teve muita ansiedade na vida. Eu tive muitas dificuldades sentimentais na minha vida, assim como todos nós. Só que eu descobri o caminho para o único sentido que faz sentido, que é o de dentro. E é isso que eu ensino agora. Tanto nas lives, que as minhas lives são verdadeiras aulas, ou seja, já pega papel e caneta se você ainda não pegou, quanto no curso do Seja um Assunto que você domina e nos livros que eu escrevi, que eu vou falar deles daqui a pouquinho. Aqui nós temos 2 pontos. Sim, tá errado esperar das pessoas um acolhimento, porque esse acolhimento tem que vir de nós. E uma pessoa ansiosa, você vai ver por que você perdeu e sempre vai perder a luta contra a ansiedade se você não perceber esses 12 motivos que eu vou falar a seguir. E o último, mais importante deles, portanto, fique nessa live. Você vai perceber que a pessoa ansiosa, ela busca fora a resposta. Porque você está numa fuga por algum motivo. Você foge dos 3 sentimentos considerados básicos, que é o medo, a tristeza ou a raiva.
E aí quando você faz esse movimento de fuga, você faz um movimento ou para dentro, num olhar negativo para si, ou para fora esperando a resposta dos outros, e essa resposta não vai vir. Porque a única pessoa que pode ter a resposta para o problema, ou a única pessoa que pode ter a melhor resposta para o problema, a melhor saída, a melhor solução, é quem tem o problema. Por isso que a terapia é tão importante, porque a terapia faz você olhar para o problema devagar e no tempo que você conseguir. Porque tem problemas nas nossas vidas que às vezes a gente nem sabe que existe, porque veja, na infância é onde tudo se origina. E se na infância você tinha a capacidade de compreender uma situação do ponto de vista emocional, mas você não conseguia verbalizar isso porque você não sabia falar ainda. Ou seja, uma criança, ela já tem a capacidade de percepção emocional, mas ela não consegue verbalizar. Ou mesmo que ela saiba falar, ela não consegue pôr em palavras o sentimento dela. Aliás, se você não sabe o que você está sentindo, como é que você imagina que aquela sua versão infantil conseguiria? E aí os traumas tidos na infância muitas vezes não eram conseguidos compreender pela sua parte racional, que é tão pequenininha no seu cérebro e que serve única e exclusivamente à parte instintiva, intuitiva e emocional. Então a gente não consegue colocar em palavras os traumas vindos lá da infância. Por isso a necessidade da terapia, porque a terapia vai entendendo isso com você. Lembrando que eu não sou terapeuta, mas eu sempre digo, faça terapia. Então o primeiro equívoco da Adri de ter tido essa crise de ansiedade é esperar dos outros uma compreensão que os outros não têm. Sabe por quê? Porque somos todos analfabetos emocionais. Se você não entende o que você está sentindo, como é que você quer exigir que o outro entenda? O problema é que nós fomos ensinados através da empatia, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro. E esse se colocar no lugar do outro já começa errado, porque é impossível. Se você se colocar no lugar da Miranda, você vai ter o meu nome, o meu CPF, a minha vida, a minha conta bancária, os meus problemas, os meus pensamentos, as minhas reflexões, ou seja, você deixou de ser você. E a gente precisa voltar para a nossa essência, para aquilo que é nosso de verdade, para o único sentido que faz sentido, que é o mergulho para dentro. Então, sim, esperar do outro um acolhimento que não vai vir, porque o outro também não consegue se acolher. Como é que ele vai fazer por você algo que ele não faz por si? E o outro equívoco é não entender a sua própria crise. Porque a gente não entende, a gente não compreende, a gente não observa isso. A gente se deixa levar pelos nossos sentimentos. E essa é a parte mais difícil. Ainda que a gente julgue o outro, compreender a nós é a parte mais difícil. Porque, de novo, se você está julgando o outro, você está fazendo um movimento para fora. E esse movimento para fora não vai te ajudar. Você está fugindo de olhar para dentro, de olhar para si e aprender a observar os seus sentimentos. Quando eu digo para vocês, quando eu falo para vocês a respeito do Seja um Assunto que Você Domina e do método Livebook aplicado a ele, eu falo de vários milagres que a gente pode fazer nas nossas vidas a respeito de um cursinho super simples de R$300, que é o meu, parcelados lá na Hotmart. Você nem paga para mim, você paga para a plataforma. E você tem acesso a quase 100 ferramentas de autoconhecimento, vindos através do gerenciamento emocional, da inteligência emocional, ou seja, você olha para você. E esse olhar para você só é possível se você fizer um estado pleno de presença, que é você estar no momento presente, que também ensino no Seja um Assunto que Você Domina. E quando você está no momento presente, você consegue gerenciar os seus sentimentos, você passa a ser um assunto que você domina e você passa a transbordar isso e você compartilha com os outros. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma pessoa que acabou de entrar na live agora. A Patrícia Pimenta, dona desse projeto aqui, o projeto _Conhecimento Liberta. Ela colocou aqui, exato, o melhor método. Eu nem tinha pedido ainda para ela, mas ela vai escrever aqui um pouquinho. Não falei com ela, não combinei isso com ela, não sabia que ela ia entrar hoje. Ela é minha aluna mais assídua em todas as aulas. Então eu vou pedir para a Paty aqui falar um pouquinho dessa mudança de vida na vida dela
a respeito do Seja um Assunto que Você Domina, que começou com a leitura lá do Dom Rua de Merda Nunca Mais. A Patrícia criou esse projeto, Conhecimento Liberta, sigam ela, por conta de um relacionamento abusivo que ela teve, graças a Deus, ficou no passado. E ela leu o meu livro Dom Rua de Merda Nunca Mais. Esse livro ajudou ela a se vacinar de vez contra pessoas e situações abusivas. E ela conseguiu sair desse relacionamento, e isso é muito sério. Ela criou esse projeto Conhecimento Liberta. E aí eu montei o método Livebook e ela começou a ser minha aluna no método Livebook. E isso está mudando a vida dela. Ela me manda vários áudios, vários relatos do quanto ela está se tornando uma mulher cada vez mais poderosa, mais centrada em si, mais perceptiva de si. E é isso que faz com que ela ajude mais pessoas através desse projeto. Olha que lindo isso. Você entende a mudança de vida por 150 páginas deste livro ou um curso? E eu digo cursinho porque ele é pequeno. Só que ele ensina o milagre de aprender a praticar na sua vida aquilo que você já sabe. Como eu falei, a ansiedade você já sabe como ela é. Você já sabe como sair da ansiedade, só você não consegue fazer, porque você não consegue praticar. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que ensinam, ouve isso que eu vou te falar, não praticam o que ensinam. É aquele guru que fala que vai deixar você rico e não é rico. Aquele guru que diz que você vai ter milhões de seguidores na internet e ele não tem. Aquele guru que fala que vai fazer e não faz. Eu fiz esse caminho, eu conheço esse caminho, por isso que hoje eu sei ensinar ele. Porque eu pratico o que eu sei. E eu pratico tanto que eu ensino pra vocês aqui. Mas não fica só na prática. E agora eu quero dizer pra vocês que o livro Dom Rua de Merda Nunca Mais, ele tá com uma promoção agora nos próximos dias. Já adquira, se você não adquiriu ainda, ele tá por R$ 9,80. Isso nem a Paty não sabia. Então, Paty, se você quiser passar pro pessoal lá do Projeto Conhecimento Liberta, daquele coquetel que você fez, que a gente acabou sorteando um livro, passa, porque esse valor vai ficar só para quem tá assistindo essa live, tá? Então, para vocês que quiserem aqui o livro para vacinarem-se de vez contra pessoas em situações abusivas. Então, eu falei para vocês que eu vou ter 12 motivos pelos quais você nunca vai ganhar a luta contra a ansiedade. E o primeiro motivo é porque você foca na calma. Porque você aprendeu que o que destrói a ansiedade, o que é antagônico à ansiedade, o que aniquila com ela é manter a calma. E é por isso que você perde. Porque o que aniquila a ansiedade não é a calma, é o seu gerenciamento emocional. É você aprender a observar o que você sente, para você identificar, para você aprender a colocar em palavras. Veja, uma pessoa que tem crise de ansiedade, como a que a Adri falou aqui, e tem esse surto de ansiedade, essa pessoa não aprendeu a observar os sentimentos. Ela não aprendeu a identificar quando essa crise está dando sinais. E isso cresce tanto dentro dela que ela já não consegue mais o controle, ela tem que buscar o controle em alguém. E aí ela chega na farmácia e as pessoas dizem, tá, mais uma doida aqui com ansiedade, enchendo o nosso saco. Eu tenho que sair para almoçar, eu tenho que fazer não sei o que lá, a farmácia tá cheia, sei lá se essa doida não vai roubar alguma coisa, não tá fingindo esse negócio, entendeu? Porque é um analfabeto emocional lidando com outro analfabeto emocional. Porque as pessoas não aprenderam a observar aquilo que elas sentem. E esse mecanismo de conseguir ajudar alguém que está numa crise de ansiedade só acontece quando você ajuda você primeiro. Você é um assunto que você domina e, portanto, você consegue ajudar alguém que está passando por uma crise de ansiedade, tirando o foco dessa ansiedade, que é a dispersão, que é a distração, e isso, inclusive, é um mecanismo feito, um método usado pela psicologia. Você distrai essa pessoa do que ela está sentindo, você se coloca no lugar dela, é a distração, a empatia, para você poder entender isso, e a identificação. Ou seja, como é que você vai fazer essa tríade se você não consegue fazer em si? As pessoas que estavam lá na farmácia não conseguem identificar os sentimentos delas, não vão conseguir identificar os dos outros. Quando você faz esse movimento de percepção, de autopercepção, de autoobservação, você para de focar na calma e você começa a focar nos seus sentimentos, você passa a focar nos 3 sentimentos que eu falei antes, que são os conhecidos como sabotadores, eu discordo disso, e que é de onde vem a ansiedade. A sua ansiedade pode vir tanto do medo, quanto da raiva, quanto da tristeza.
Como eu disse, pode vir da alegria e do afeto, quando você está apaixonado por alguém, quando você está muito alegre, que são as 5 emoções básicas descritas por Eric Berne: alegria, afeto, medo, tristeza e raiva. Mas o que sabota a sua vida pode sabotar pela alegria e pelo afeto, mas o que mais sabota a vida é a tristeza, o medo e a raiva. Quando você sente raiva, o seu cérebro, e você se sente ansiosa pela raiva de alguma coisa, ou seja, você quer resolver, você precisa resolver e você tá com raiva, e vem a ansiedade, quando você identifica que essa ansiedade é advinda da raiva, significa que você tá viciada em adrenalina, você tá viciada em químicos, neuroquímicos que te colocam num estado de luta ou fuga, num estado de excitação. Você viciou nesses elementos. E para o seu cérebro, esses elementos são muito parecidos com a alegria, com a euforia. Então você não identifica mais se você está alegre ou se você está com raiva. Para o seu cérebro é a mesma coisa. Claro que para você vai perceber, mas no seu cérebro é muito parecido essa excitação e você vicia nisso. Como talvez você tenha tido uma infância que foi agitada, que foi complexa, que é disfuncional, e lembrando que todos nós viemos de uma infância disfuncional, vai demorar algumas gerações para as crianças não serem criadas em famílias disfuncionais. E lembrando que analfabetos emocionais criam novos analfabetos emocionais. Olha a importância de você fazer algo para aprender sobre as suas emoções, como, por exemplo, o método Livebook aplicado ao meu livro. Para você deixar como legado para os seus filhos a verdadeira inteligência emocional e não o seu analfabetismo emocional. Não a sua ansiedade que vem da raiva, porque você não conseguiu identificar isso e você acha que é a mesma coisa e você está olhando para a raiva e para a calma, tentando se manter, para a ansiedade e para a calma, tentando se manter calma, e você perde. Porque você não está olhando para a raiva sentida de alguma coisa, ou vinda da infância, ou dessa própria situação que você está vivendo nesse momento, ou de todos os gatilhos que disparam a raiva na sua vida. A ansiedade também pode vir de outra emoção básica, que é a tristeza. Você se sente triste por algo. Essa ansiedade é uma ansiedade que leva à depressão. Porque diferente da raiva, quando você sente a ansiedade vinda da tristeza, você age menos. A raiva faz com que você haja muito, mas de forma equivocada. Você tem uma dispersão energética muito elevada. Você gasta muita energia, mas você não gasta energia no lugar certo. Já a tristeza faz com que você se bloqueie, porque a tristeza paralisa você. Dá ação, mas não paralisa a sua mente. A sua mente continua pensando e ficando cada vez mais triste e olhando para todos os pontos negativos daquela situação. E você vai acumulando aquilo e aquilo vai gerando cada vez mais ansiedade. Lembrando que pensamento gera pensamento. E o que gera resultado positivo é a ação, não a ação negativa, a ação positiva. Não adianta você ficar nesse estado. E a tristeza talvez seja o momento mais importante de a pessoa buscar ajuda terapêutica. Lembrando que eu não sou terapeuta, eu sou escritora. E aqui o olhar da Miranda sobre a ansiedade. Faça terapia. Quem tem a ansiedade advinda da tristeza precisa mais do que nunca, porque a tristeza leva à depressão. E a depressão pode levar uma pessoa a tirar a vida. Então isso é muito perigoso. Agora, de todas as emoções básicas, a pior ainda é o medo, porque ela é a mais intuitiva. O medo é dividido em 2, inclusive. Os medos intuitivos, que são os medos de cobra, por exemplo, e pela sua intuição, pelo seu instinto, você sabe que a cobra pode te matar, então você foge dela. Mas eles também podem ser adquiridos, como o medo, por exemplo, de atravessar a rua e ser atropelada, o medo de uma doença, o medo de alguma coisa que é adquirido em você. Só que o seu cérebro, ele não identifica se é um medo instintivo mais ou um medo adquirido. Para ele é medo. E lembrando que o medo é o sentimento que coloca a pessoa numa situação mais fácil de ser manipulada. Quando você sente medo, ele é o sentimento mais fácil de manipular você. E não é só você. O medo é o mais fácil de manipular a sociedade. Sabe por quê? E as massas. Porque se você tem um sentimento sabotador da raiva, você vai para ação. E pessoas com raiva podem fazer o que a gente já viu aí de depredação, por exemplo.
inclusive através de manobra política. A raiva te leva para ação. Então, as grandes mentes que querem manipular você, elas não querem que você sinta raiva necessariamente, porque você vai para ação, mesmo que seja negativa. É difícil de controlar. A tristeza deixa você apática, ou seja, você não faz nada. Então, eles não querem que você fique apático a ponto de não fazer nada e nem com raiva a ponto de sair por aí quebrando tudo. Eles querem você com medo, porque você faz alguma coisa, por mais que o medo paralise, mas você não faz a ponto de destruir nada. Você destrói você primeiro. E o medo é tão importante e é tanto a maior emoção que te leva para a ansiedade e é a mais sabotadora e é a mais fácil de manipular você, que eu cito ele tanto no Seja um Assunto que Você Domina, dessas massas que são manipuladas pelo medo através da política, através da religião, através dos grandes laboratórios, por exemplo. Você tem medo de ficar doente, você toma remédio e remédios que vão fazer mal, e daí você tem que tomar outro remédio. Ou então, talvez até através de grandes potências comerciais, que se unem com várias dessas. Como, por exemplo, você ter o medo da doença, essas potências comerciais terem o remédio através dos grandes laboratórios e a alimentação que eles querem que você coma. Já percebeu isso? Antigamente aquela alimentação fazia mal, agora faz bem, depois faz mal de novo. Tem tanta teoria da conspiração por trás do medo que você não faz ideia. Estude para ter uma ideia. Isso eu falo no Seja um Assunto que Você Domina. Já no Don't Rua de Merda Nunca Mais, eu falo o quanto o medo é o maior álibi, a maior força da pessoa abusiva. Porque enquanto a abusada tiver medo do abusador, ele tem a maior força nas mãos dele. Ele tem essa pessoa abusada na mão dele. Tudo começa no medo. Principalmente a ansiedade. Porque você sabe que você está sendo manipulada. Porque você sabe que você não está conseguindo atingir o seu potencial pleno, que você nasceu para aprender. E você se sente uma fraude. Porque você não consegue fazer acontecer. Diz que a Patrícia ia colocar algumas coisitas aqui a respeito do método, né? Ela começou pelo Dom Juan. O livro Don't Rua de Merda Nunca Mais foi um divisor de águas na minha vida e a Miranda me ajudou demais em vários momentos relacionados principalmente aos abusos do processo. Me tornei fã dela, querida. A acompanho sempre e entrar no método Livebook mudou a minha vida, pois aprendi a gerenciar as minhas emoções e a colocar na prática a inteligência sedutora. E ela tá linda usando isso e ensinando novas mulheres a usarem isso também. Indico esse método para as pessoas saírem da obesidade mental e virem pro lado de cada ilha. Sabe por que ela fala os mesmos termos que eu? Quero te agradecer demais, Paty, pelas tuas palavras. A Cícera da fanpage também entrou aqui. Se quiser falar um pouquinho também, aceito. Não tinha visto a Cícera. A gente tem fanpage, gente. Sim, a gente tem páginas de fã, que é a... Ela mudou o nome, deixa eu ver. Fã de Miranda Eli. Fã F-A-N de Miranda com 2 N's, Eli. E-L-Y. E a Cícera é a dona da nossa página. Às vezes ela vem, faz um monte de coisa na página, às vezes ela dá uma sumidinha conforme ela tem tempo. Querida, né? Ainda faz a página pra nós. Quero te agradecer, Patrícia, pelas palavras de tanto carinho e dizer que a gente tá junto, assim. A história da Patrícia é uma história bem bonita e bem difícil também, né, Paty? Foi bem complexo sair desse relacionamento, mas ela conseguiu sair, graças a Deus. O segundo motivo pelo qual você já perdeu e você nunca vai ganhar a luta contra a sua ansiedade é por conta dessa luta ou fuga que você é colocada, e isso é viciante para o seu cérebro. Ou seja, você tá o tempo todo insistindo nessa vida mais que parece eufórica, parece intensidade, mas você tá ali ansiosa, você tá ali excitada. Essa excitação, essa ansiedade que parece positiva, acaba gerando ansiedade negativa e você sabe disso. Só que você não sabe que isso dispara no seu organismo esse sistema chamado luta ou fuga. É o nome mesmo. Porque ou você luta contra aquilo que está te causando mal, ou você foge disso. E esse era um sistema é um sistema no ser humano desde sempre que o ser humano desenvolveu, porque ele precisava sobreviver. Só que o seu cérebro não desenvolveu tanto quanto
a gente acha. Ele continua pensando nisso. Então, tanto faz se você tá fugindo ou lutando contra um leão ou contra uma cobra. A reação do seu organismo é a mesma. E isso é viciante. E é por isso que você precisa de um homem ruim. Você precisa de um trabalho ruim para validar esse sentimento de estar sempre ansiosa. Porque você confunde a calmaria com o tédio. E esse é o terceiro motivo pelo qual você vai perder sempre a sua luta contra a ansiedade enquanto você não olhar para todos esses motivos. Esse ciclo de luta ou fuga é o que viciante, é o que deixa você exausta, frustrada, com dificuldade de raciocinar. E você começa a fazer cada vez mais equívocos, você começa a cada vez mais se perder, e isso gera cada vez mais ansiedade. Então você vai se perdendo de si nesse ciclo vicioso de luta ou fuga. E aí a gente vem pro quarto motivo, que é esse vício. Você viciou. Você não sabe mais ter uma vida calma. Você não sabe mais ter uma tranquilidade na sua vida porque você confunde isso com tédio. Mulheres que passam por essas situações são as preferidas do Dom Juan de Merda, que estão nessas situações, são as preferidas pelo Dom Juan de Merda. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão buscar fora a solução, vão buscar no outro a solução. E no início do relacionamento com um Dom Juan de Merda, uma pessoa abusiva que pode ser homem, mulher, preto, branco, azul, amarelo, periquito, papagaio, seja lá quem for, essas pessoas no início do relacionamento vão trazer várias soluções para sua vida. Vão viciar você nessa solução e vão fazer com que você vicie no que elas pensam a respeito da sua vida. Em como elas solucionam, como elas resolvem, como elas fazem. E você vai ficando cada vez menos poderosa sobre a sua vida. Você vai se distanciando cada vez mais de si e se aproximando dessa pessoa abusiva. E quando essa pessoa abusiva para isso, porque em algum momento ela vai parar de ser essa pessoa maravilhosa, de ser essa pessoa encantadora que traz solução para a sua vida, você tá tão viciada que você não consegue mais viver a vida sem essa pessoa. Por isso que uma pessoa num relacionamento abusivo tem tanta dificuldade de sair. Principalmente se ela for dependente emocional. Lembrando que pessoas abusivas não escolhem só dependentes emocionais, tá? Escolhem mulheres poderosas, donas da própria vida. Mas essas mulheres, quando percebem o abuso, elas fogem, elas saem do relacionamento, elas não ficam. É aquela mulher que sai rapidinho. Não, peraí, eu vi que o cara era casado. Que é isso, gente? Tô fora. Agora, dependente emocional, ela continua, ela vai levando, ela vai passando pano, porque ela não consegue sair desse relacionamento. E esse é o quinto motivo pelo qual você já perdeu a luta contra a ansiedade. Você busca isso fora. Você não busca mais dentro de você. Lembrando que o livro Dom Juan de Merda, para quem assistir essa live, tá R$ 9,80. Sim, isso não é pegadinha, é sério. Um livro de 150 páginas. E agora eu quero falar para você do Paris Saint-Exupéry, que tá só R$ 35,00 a trilogia completa. Os 3 livros. E por quê? Porque na trilogia eu falei dessa busca de solução nas nossas vidas fora. Começa pelo desespero do desejo Brahmari, que é o desespero do desejo do outro, pelo outro, pelo corpo do outro, pela mente do outro. Sabe a paixão? Se você pudesse, você entrava no lugar daquela pessoa, você entrava na mente, você entrava no corpo, você quer aquela pessoa. É isso. O desespero do desejo Brahmari, o primeiro livro, fala sobre isso. E aí vem o meandro que mostra que aquela perfeição toda não é tão perfeita assim. E se quebra. Para levar você para desordem do amor, entendendo a desordem do amor, que é um princípio da constelação familiar, que na verdade é as ordens do amor, eu coloquei como a desordem, para olhar para isso e começar o mergulho para o único sentido que faz sentido e transbordar isso no samsara, os ciclos da evolução, que é quando você aprende a olhar para dentro e ter a solução em você. Você percebe que você não é Paris sem Eiffel, que é o nome da trilogia Paris Saint-Exupéry. Você já tem tudo o que você precisa dentro de si. Lembra que eu falei que a pessoa que tem o problema é a pessoa mais indicada para saber a solução correta? Você já sabe a solução da sua ansiedade. Agora você está aprendendo 12 motivos pelos quais você perde sempre essa luta, para você poder praticar isso de forma real.
Então, enquanto você fica olhando para fora, buscando fora a sua solução, e não necessariamente numa pessoa, tá? Não precisa ser necessariamente ou nos seus pais, ou no seu marido, ou buscando em vários romances que nunca dão certo, pegando todo mundo, por exemplo. Você pode estar buscando no trabalho, no excesso de trabalho, na fuga, em estar sempre produzindo, porque isso também é viciante. Por um lado, você está sempre produzindo, você não para pensar nas desgraças da sua vida e nos seus sentimentos. Ou se você pensa rapidinho e deu, era isso, beijo, tchau, porque daí eu vou trabalhar. Ou então, você ganha mais, você tem um resultado melhor de vida em relação ao seu financeiro, em relação às suas conquistas materiais, mas não em relação a quem você é de fato. Você também busca fora nos seus amigos, na farra, na festa, na diversão. E como eu disse, pode ser na família, ou no marido, ou na pessoa com a qual você está. Depois disso vem o 6º motivo pelo qual você nunca vai ganhar a luta contra a ansiedade. Mas, eu quero ler aqui que eu vi que a Cícera contribuiu alguma coisa a respeito dela, que a Cícera é a dona da fanpage, sim, temos uma página de fãs. Mirandeli é sensacional, seus livros são essenciais para nossas vidas. Ai, Cito é amada. Conhecê-la foi como acessar uma nova dimensão de mim mesma. Sua escrita é terapêutica e o seu jeito de ensinar é único. Se você ainda não a conhece, eu resumo em uma frase. Mirandeli é leitura obrigatória. Siga e descubra. Ai, querida, você é maravilhosa. A Cícera teve bastante mudança de vida também. Bastante mudança. Aliás, se você quiser ver os depoimentos da Cícera e da Patrícia, tá lá na página onde eu tenho a minha aula gratuita sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência, algo que dei o nome de inteligência sedutora, no link da bio. Depois que essa live terminar, dá uma acessada lá, já anota nas suas anotações aí para você lembrar de acessar essa aula gratuita e ver os comentários e os depoimentos, tanto da Cícera quanto da Patrícia, e tem a Márcia, se eu não me engano, também, que contribuíram para nós. Tem mais alguém, eu não lembro agora exatamente quem. Mas enfim, dá uma conferida lá. O 6º motivo pelo qual você já perdeu a luta contra a sua ansiedade é que, como ela acontece desde a infância, como eu disse, e você lá na infância, você talvez não soubesse, aconteceu tantas coisas na sua vida que você não sabia pôr em palavras, é confortável para você estar nesse lugar de ansiedade. É conhecido para você ver brigas, porque você via os seus pais brigando o tempo todo na sua frente. Ver as pessoas descomprometidas umas com as outras, porque você sabia que seu pai ou sua mãe traía o outro, porque eles não se comprometiam entre eles. E aí você escolhe pessoas que reafirmem esse padrão, porque esse padrão é confortável, porque você não sabe como vai ser o novo. E lembrando que o seu cérebro prefere manter o conforto por conta da sua sobrevivência. Aliás, se você acha que seu cérebro é inteligente, ele é burro, tá? Começa por aí. Primeiro, porque a parte racional é mínima e só responde a parte instintiva, intuitiva e a parte emocional. E segundo, que ele é programado para manter a sua sobrevivência acima de qualquer coisa. E se para você o padrão abusivo, essa ansiedade, essa confusão no lar, essa confusão de quem era quem, brigas, discussões e tudo mais, é confortável, o seu cérebro vai preferir que você fique ali. E aí você começa a encontrar mais pessoas que corroborem, que dividam esse padrão com você, porque toda vez que uma pessoa disser pra você, não, mas espera aí, isso é errado, você vai dizer, não é errado. Lá no fundo, a sua criança, a pessoa que aprendeu isso desde o início vai dizer, meus pais faziam. E os meus pais não erram. Aliás, não seja um assunto que você domina, tem uma parte que eu digo o seguinte, ouve isso. Antes de odiar os pais, os filhos vão odiar a si mesmos. Por mais que você seja filha ou filho de um pai abusivo, de uma mãe abusiva, de um pai que a gente sabe que pode acontecer, de uma mãe narcisista, filha da mãe que boicota toda a sua vida. Lá na infância, você preferia odiar primeiro a você, porque criança se culpa, porque ela vê nos pais uma perfeição. Isso vai demorar muito tempo para ela perceber que essa perfeição não é real. E aí começa a luta dela contra ela mesma, porque ela vai continuar tentando provar para ela mesma que os pais perfeitos eram reais, mesmo que inconscientemente. Aliás, na maioria dos casos isso é inconsciente. E aí você começa a pior luta que existe, que é de você com você mesmo. Que é a mesma luta que uma pessoa abusada
sofre enquanto... Uma pessoa que é abusada sofre enquanto tá num relacionamento abusivo. Porque ela prefere ver naquele homem, naquela mulher, a perfeição lá do início do relacionamento, que não é real, que é uma ilusão. Os pais não são perfeitos e os pais não têm que ser perfeitos. Eles têm que te dar a vida e deu. Ah, mas não me deu amor. Quem tem que se dar amor é você. Para de ficar achando que os pais têm que dar amor, que o pai tem que amar. Criatura, você caiu na mão do seu pai e da sua mãe sem conhecer você, com uma descarga hormonal ferrada para ensinar os seus pais a amarem você, e ainda tem depressão pós-parto, tem tanta coisa. Você acha que seus pais foi programado biologicamente para amar. Isso não é natural. Não é como num relacionamento que você escolhe alguém. Talvez você tenha escolhido esses pais, ou esses pais tenham escolhido você, se a gente olhar pela parte espiritual, religiosa. Mas vamos olhar para a parte de agora? Aí você acha que os pais têm que te amar. Não tem nada. Você acha que você perdeu porque o teu pai não te ensinou? Vai aprender sozinho. Você já tá adulto e faz 50 anos que os teus pais poderiam ter te ensinado alguma coisa. Você tá achando que é eles que têm que ensinar. 50 anos você não aprendeu. Agora eu vou falar uma coisa, posicionamento político aqui, que é uma coisa que eu tenho falado, mas não tanto. Em tantos anos de esquerda, o problema foi a direita ter ficado 4 anos no meio de uma pandemia ferrada. É sério isso? Olha que abusivo esse relacionamento do Brasil com seus governos. Aliás, que governos abusivos nós tivemos. Tantos anos de esquerda e o problema foi 4 anos de direita. Que não resolveram, então. Entendeu? A gente precisa se responsabilizar. Essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade que para de olhar para fora e passa a olhar para dentro é o que diminui a sua ansiedade. Porque você volta para sua essência, você volta a ser dono da sua vida, você volta a ser um assunto que você domina. Que é essa sua incumbência no mundo. E isso nos leva ao 7º motivo pelo qual você sempre perde a luta contra a ansiedade. Você confunde esse equilíbrio, eu já falei isso, confunde esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa vida que respira do momento presente com o tédio. Você não sabe mais ser feliz porque você confunde isso com o tédio, porque você estava sempre ansiosa pelo futuro ou pensando nas desgraças do passado, ansiosa pelo que os outros vão fazer, pelo que o governo vai fazer, pelo que aquele trabalho, por aquela pessoa, por aquele chefe. Pé da vida, indignada com a vida por conta do passado, seus pais não fizeram, seu marido não fez, seu marido fez e desgraçou a sua vida, você está o tempo todo destoando da sua essência. Você não consegue mais ser feliz porque você não consegue estar no momento presente. Se você quer aprender a estar no momento presente, praticar tudo o que você já sabe, porque você sabe que o outro não tem culpa, por mais que você culpe seus pais. Eles te deram a vida e deu, ponto. O resto foi todo ensinamento. Você já é adulto, você pode aprender por si. Aliás, assista a minha live falando sobre a criança ferida, se você está nesse momento. Se você está congelada naquela criança que espera dos pais, que espera do governo, que espera dos outros a solução da sua vida. Assista essa live. Se você já assistiu, assista de novo. Sabe por quê? Porque as minhas lives são como os meus livros. Um vai dando continuidade no pensamento do outro. Um vai trazendo uma sequência de vida para você. E é por isso que o Dom Juan hoje tá R$ 9,80 para quem tá assistindo essa live. Não perde isso. Eu tô com uma remessa nova de livros que eu não sabia que tava na gráfica. E a trilogia inteira, Paris Saint-Eiffel, gente, é R$143. Eu tô fazendo por R$35. E sabe por que eu cobro e não dou? Porque eu acho que quem recebe de graça não valoriza. Eu não gosto de dar. A gente fez um sorteio, eu e a Patrícia aqui do Projeto Conhecimento Liberta num evento dela. E eu fiz com o maior carinho, porque a Patrícia é uma pessoa, assim, ó, que fala do Dom Juan o tempo todo. Então tem uma troca aí muito importante. Ela tá sempre nas minhas lives, ela tá sempre nos... Ultimamente não tenho conseguido assistir tudo, mas ela assiste, ela é minha aluna, ela assiste o meu material. Então tem uma troca aí. Senão, não me peça livro de graça, não me peça livro para sortear para ninguém. Eu não gosto de fazer isso. Me diga, eu pago R$10 pelo livro, eu prefiro. Porque quem recebe de graça nunca valoriza. Nós estamos no 3º plano, e o 3º plano é matéria é dinheiro. E a gente precisa de dinheiro para pagar as contas. E não vem do governo, tá? Para com esse socialismo barato de achar que você precisa do governo para dar para você. Assuma o seu poder pessoal. Vai fazer por você. Vai fazer o curso.
Oi, Roberto Birindelli, falando em esquerda, falando em socialismo, olha aí, ó, quem entra, um dos meus amigos esquerdistas que tá por aqui. Oi, meu amor, como é que você tá? Tudo bem? Vai ficar na live ou vai só dar uma olhadinha como é que a tia Miranda tá? Vamos para o 7º motivo pelo qual você sempre vai perder, você nunca vai ganhar a luta contra a ansiedade. Você confunde o equilíbrio e a tranquilidade com o tédio. Eu precisava repetir esse, para você entender isso. Para quando você estiver tranquila, calma na sua vida, você não precisa, ai, mas o que eu vou fazer? Ai, mas o que eu vou comer? Respira. Olha para você. Não sabe o que fazer? Vai lá na Hotmart e adquira o meu curso. Para você encher a sua cabeça com coisas de fato. Aliás, eu falo para as minhas alunas, para de ficar assistindo o cursinho dos outros. Não é porque eu acho que as pessoas não têm coisa para ensinar. É porque eu acho que tem muita gente aí que não pratica o que fala. Tem muito mentoria aí que não é com mentor. Eu mesma já caí em 2 dessas. E eu não paguei R$300, que é o valor do meu curso, tá? Uma delas era quase 50 mil. Com o bam da coisa toda. Eu me arrependi. Porque nem com o mentor era. Não tinha acesso com essa pessoa. E até por um lado eu sabia disso, mas e os resultados? Cadê? Cuidado com quem vocês acessam a sua vida, porque isso também pode te gerar mais ansiedade. Porque você vai ver aquela perfeição, aquela coisa, aquela pessoa que sabe muito, você vai entrar no julgamento, na comparação. Não faça isso. Cuidado com quem vocês ouvem. Cuidado com quem vocês se misturam e quem vocês se espalham. As pessoas com as quais vocês mais convivem são sim definidoras dos resultados da sua vida, e o conteúdo que você coloca na sua mente é o que faz diferença para você. E se você se sente uma fraude porque você não consegue colocar em prática aquilo que você de fato sabe, que é a sua obesidade mental, eu sei muito, eu falo muito bem, mas eu não pratico aquilo que eu sei. Se você ouve uma pessoa que fala muito, que diz que vai fazer, mas de fato não faz, quantas pessoas a gente acaba descobrindo que na verdade eram verdadeiros gurus e depois se mostraram verdadeiros falcatruas. Cuidado com isso. O 8º motivo pelo qual você vai perder sempre a briga contra a ansiedade, contra a sua ansiedade, é as pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Porque essas pessoas, por um lado, também vieram de famílias disfuncionais. E por outro lado, elas aumentam o seu treinamento, mantendo você no ciclo, porque você escolheu essas pessoas a partir do ponto de vista de uma pessoa que é ansiosa, que não sabe ter calma, que tá com medo, que tá com tristeza ou que tá com raiva, olhando para a ansiedade ao invés de olhar para essas 3 emoções básicas, totalmente perdida, ignorante emocional, analfabeta emocional, que não sabe sequer colocar em palavras aquilo que sente. E aí você tenta conversar com uma pessoa que também não consegue colocar em palavras e entender o que ela sente, pedindo conselho para ela. Sem contar que ela vai julgar você de uma pessoa que você já não é mais. Não romantize relacionamentos antigos. Ai, mas é minha amiga desde a infância. Eita! Será que essa pessoa é sua amiga desde a infância de verdade? Vocês compartilham dos mesmos valores inegociáveis? Vocês compartilham dos mesmos princípios? Ou vocês estão juntas só pelo romance de estar com uma pessoa há tanto tempo de relacionamento, de amizade? E eu não sou contra relacionamentos antigos, tá? Bem pelo contrário, eu tava falando agora com uma amiga minha, que a gente fez praticamente toda a escola, todo o primário, sei lá, acho que desde o pré juntas. Ela se mudou para São Paulo, depois ela foi para Fortaleza, depois ela foi para o Rio de Janeiro, ela já morou aqui no sul, em Nova Petrópolis, que é do lado de Canela. Ela morou não sei aonde, ela morou em 300 mil lugares. Agora ela tá em Fortaleza. A gente estava conversando, eu amo ela. E ela é minha amiga porque eu compartilho com os mesmos valores inegociáveis dela. Ela não é minha amiga porque ela foi testemunha da minha vida apenas. Eu não preciso de testemunhas da minha vida. Cuidado para você se relacionar só com testemunhas da sua vida. Pessoas que, se você parar para olhar sem o filtro desse romance, você não se relacionaria mais. Veja, vamos supor que você... eu vou colocar uma suposição aqui bem esdrúxula. É uma suposição, tá, criatura? Não é para me encher de lixo, não. Vamos supor que você nasceu num lugar super desfavorável, uma favela tomada pela desgraça, a polícia não entra, aquela porcaria toda que a gente já sabe que no Brasil tá assim. E você tinha um amiguinho lá,
super amiguinho seu. E por algum motivo, que não foi esperando que o governo fizesse por você, você resolveu fazer por você, você começou a olhar e tal, começou a frequentar, ir por outro lugar para a escola, e você viu que outro lugar tinha casas mais bonitas, lugares melhores, e você começou a gostar, e de repente nessa ida você encontrou um gurizinho que tava conversando, que tava brincando lá, e você resolveu parar para brincar com esse gurizinho, e esse gurizinho é filho de alguém abastado, e essa pessoa, de repente, quando vocês cresceram, já te deu emprego, e você melhorou de vida e virou uma pessoa abastada, tá? Uma pessoa rica. E aquele seu amiguinho lá da infância, lá da favela, continuou lá no morro. E aí ele foi pro outro lado. Ele aceitou o meio que ele nasceu. Porque ele tava esperando a bolsa não sei o quê, porque ele tava esperando não sei o quê, é tudo aquilo. Não sou contra, tá? Não sou contra a ajuda externa. Mas eu sou contra as pessoas pararem de fazer por elas. E as pessoas param de fazer por elas, infelizmente. Quando elas recebem ajuda externa. Por isso que eu não dou livro. Você quer? Paga. R$ 9,80 do Honra de Merda, R$ 35,00 a trilogia completa. Um valor que é menos que o cafezinho, principalmente agora, né? E o problema do cafezinho, do valor do cafezinho, não é o produtor, tá? O problema é o governo. O problema é o imposto. Se não derrubarem a minha live, tá bom. E seja um assunto que você domina, é o curso lá da Hotmart. É só você assistir minha aula gratuita, vai lá no link da bio e parcela lá como você quiser. Então, quando a gente faz esse movimento de entender que nós não somos obrigados a aceitar o nosso meio, nem as pessoas com as quais nós convivemos, a gente entende essa realidade de uma forma diferente. Veja, depois de anos, esses dois amiguinhos estão em realidades completamente diferentes. Eles não compartilham dos mesmos princípios e valores inegociáveis. Você pode até amar o seu amiguinho, que continuou naquela vida e que virou traficante e tudo mais. Quem não assistiu essa live, assista, tá? Nossa, essa live hoje eu resolvi falar tudo. Ele resolveu ficar nessa vida. Ele aceitou ficar nessa vida. Então, vocês não compartilham mais disso. Você pode amar essa pessoa, mas você não vai conseguir compartilhar. Você não vai conseguir continuar. Ontem eu saí com uma outra aluna minha, a gente saiu pra jantar, e ela disse, Miranda, ai, parece tão prepotente isso, mas eu não consigo mais voltar pra minha cidade. Ela mora numa cidadezinha pequena, e ela foi pra Porto Alegre pra fazer alguns cursos e tudo mais. Isso já faz tempo, ela já é uma mulher, já foi casada, tem lá 50 e poucos anos, é uma mulher mesmo. Ela disse, eu não consigo mais voltar pra minha cidade pequena e aceitar ir nos mesmos lugares, as mesmas pessoas, comer as mesmas coisas, pagar caro por uma comida mediana. Gente, o interior do Rio Grande do Sul, se você vai num restaurante bom, é quase o preço de São Paulo. Quando eu falo isso para as pessoas, quem tá aqui no Rio Grande do Sul me avisa e confirma. É quase o valor de São Paulo. É um absurdo. E a comida nem sempre é tão boa. Claro que tem lugares maravilhosos, meu Deus do céu. E aí você acaba indo sempre nos mesmos lugares. Talvez isso seja no Brasil inteiro, mas eu viajo muito, que aqui é mais caro ainda. A alimentação aqui o custo de vida é mais alto, né? Então, do que em vários lugares. E aí você compara São Paulo, parece injusto, mas não é. Se tu for ver o que... Assim, parece injusto, não. Parece mentira, mas não é. E é injusto isso. E ela disse, Miranda, eu não tenho acesso a essas coisas, eu não quero, parece prepotência. Eu disse, não é prepotência. Depois que você conhece o que é bom, você não consegue mais se adaptar ao que não é. Então não romantize aquelas amizades suas que te trazem pro mesmo ciclo abusivo, para a mesma coisa que você vive. E se você ficar sozinha, prefira ficar sozinha. Inclusive, tem uma live que eu falei sobre solidão e o poder da solidão. Ai, para com essa bobagem de dizer que é solitude. Solidão é solidão, você tá sozinho e ponto. Deu. E isso é o poder. Mesmo que você chame de solitude, você pode chamar do que você quiser. A coisa é uma só, a gente tem que parar de trocar o nome dos trem pra dizer a mesma coisa. Ui, quanto romance, gente. Olha que eu escrevi um romance, eu não sou tão romanceada assim da vida. É a verdade, vamos olhar as coisas sem filtro? É mais fácil, facilita a vida da gente. Ó, a Jenny é do Rio Grande do Sul mesmo. Te mandei livro esses dias, não mandei, Jenny? Enfim, pare de romancear relacionamentos abusivos.
Então esse foi o 8º motivo. Essas pessoas vão manter o treino na sua vida, vão manter você naquilo, vão manter os hábitos que você gerou na sua vida que são negativos. Sai disso. Cara, ame, mas não aceite. Tá bom, eu te amo, mas não te quero mais na minha vida. Não posso, aquele dia eu não posso jantar com você, que eu vou lá, vou ficar com você, você vai ficar falando merda. Essa aluna que eu falei pra vocês que eu saí pra jantar ontem, além disso, ela me disse, Miranda, esses dias eu saí com uma amiga minha, ela não parava de falar dela. Ela entrou no carro, nós fomos pra outra cidade, nós chegamos lá, nós jantamos, encontramos outras pessoas, ela continuou o assunto, ela não deixava ninguém falar. Isso eu falo, não seja um assunto que você domina, de como você, quando você pratica a sua inteligência sedutora, por um lado você pode ser o centro das atenções, mas você permite que os outros participem. Você dá espaço para os outros. E isso é um equilíbrio interessantíssimo. Inteligência sedutora é você saber a hora de dizer não. É você ser misteriosa a ponto de os outros não saberem tudo da sua vida e criar desejo, mas você dá elementos para os outros saberem um pouco da sua vida também, para você ser interessante. Olha quanta coisa eu conto um pouquinho de mim. Hoje eu falei muita coisa, gente. Eu falei muita coisa política, inclusive. Meu Deus do céu. Nervoso. Vou ser cancelada. Já passei da fase de me preocupar com isso, graças a Deus. Aquele vídeo viralizou, estamos cheios de seguidor aqui. O 9º motivo pelo qual você sempre vai perder a batalha contra a ansiedade é o seu cérebro tem tudo a favor da ansiedade. Ele tem a sua família, os seus amigos, o seu padrão comportamental, as suas memórias e até a sua biologia. E aí, isso nos leva ao 10º motivo que eu já falei de forma subliminar e agora eu vou falar especificamente sobre ele. É você lutando contra si mesma, tentando se manter consciente no momento presente, mas você perde. Sabe por quê? Porque você precisa alterar tudo, você precisa alterar as pessoas, os seus hábitos, os lugares que você vai e até a sua biologia. Porque se você tá viciada em uma pessoa abusiva, se você tá viciada naquele comportamento, se você acha que a sua vida é excitante por ser essa confusão toda que você chama de eu sou intensa. Você não é intensa nada, você é uma criança em corpo de adulto. Você não é intensa. Entende? Você luta contra você mesma, é a abusada lutando contra ela mesma no relacionamento abusivo que eu falo no Dom Juan. É a pior forma de lutar contra si. Porque o seu cérebro fala uma coisa que você sabe que não é real. Você sabe que a ansiedade te faz mal e você não consegue sair disso, só que você fica ali lutando contra você mesma e não sai. Assista essa live de novo. Assista essa live quantas vezes forem necessárias para você colocar na sua mente isso e nunca mais tirar. Assista as minhas outras lives, venha ser minha aluna no Método Livebook, leia os meus livros. Aprenda a fazer dessa sua obesidade mental uma verdadeira mente de atleta, da obesidade mental, que sabe muito, fala muito, porque você sabe melhor do que eu, talvez, o que é a ansiedade. Se você é uma pessoa extrema, eu já fui ansiosa, mas eu nunca fui extremamente ansiosa. Na verdade, eu acho que eu nunca fui ansiosa. Eu tenho momentos de ansiedade mais alto, que é quase natural. Eventualmente, normal, né? Eventualmente isso cresce num nível maior. Mas quem é ansioso de verdade mesmo, que passa a vida sendo ansioso, sabe mais de ansiedade que eu. Você acha que eu vou te dar aula de ansiedade? Claro que não. Vou te falar o que é ansiedade? Claro que não. Eu vou te falar os motivos pelos quais você está perdendo a ansiedade. Porque esses eu conheço. E vou te falar como praticar isso. Inclusive no Dom Juan de Merda, quando eu falei a respeito dessa luta da abusada contra ela mesma, eu falo também do transtorno de estresse pós-traumático. Uma pessoa que está num relacionamento abusivo, uma pessoa que passa por ansiedade em níveis elevados, é como uma pessoa que vem da guerra, gente. Por isso que a gente não pode julgar. A ansiedade é terrível, ela destrói vidas. Então a gente precisa olhar para isso. Precisa olhar para isso no contexto todo, sem olhar para o contexto, sem olhar para as pessoas, para os hábitos, para os lugares que você vai fazer um esforço imenso. Sabe quando você viaja? Eu já falei isso numa outra live, mas vou dar esse exemplo de novo. Sabe quando você viaja, você pensa assim, que lugar legal, eu vou mudar, eu vou ser assim, eu vou fazer, vou voltar para casa. Você vai pro Rio de Janeiro, vê aquela mulherada linda, maravilhosa, correndo na praia, aqueles homens tudo velho e com corpão, aquela coisa linda, maravilhosa.
Bom, depende de onde você vai, né? Mas supondo que seja isso. Aí você pensa assim, eu vou voltar pra academia, vou cuidar da alimentação, vou fazer um monte de coisa. Você chega em casa, no segundo dia tá voltando a fazer toda a mesma coisa. Você não sabe a hora de comer, você come o que dá, porque você perdeu o horário, você não se hidrata, você não se alimenta direito, você volta a fazer a mesma coisa. As pessoas que estão ali estão fazendo a mesma coisa. Os lugares que você frequenta te levam a fazer a mesma coisa. As pessoas te levam aos hábitos, aos lugares, os pensamentos. Pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamento e você fica só nisso. E você volta para os hábitos antigos. Entende a necessidade de mudar? Enquanto você não mudar a sua biologia, não vai funcionar. E para mudar a sua biologia, você precisa mudar todo o entorno. Por isso que a gente foge da mudança. Porque ela não é fácil. Ninguém nunca disse que foi fácil, né? Como diz a música, mas também não precisava ser assim tão difícil. E não é. Não é fácil, mas também não é tão difícil. E depois do que é visto, o que é visto não pode mais ser desvisto. Essa é a frase do Dom Rô de Merda aqui. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você vê uma vida boa, quando você experimenta isso, você não consegue mais voltar. Isso causa dissonância cognitiva. Você não concorda, o seu cérebro não concorda mais. Você começa a colocar o teu cérebro num outro tipo de funcionamento. E aí as coisas dão certo. Vou espiar aqui que alguém falou muita coisa, que eu vi as gurias batendo papo aqui, a Paty e a Cícera. Ó, a Cícera de novo. Lembro bem do dia que eu disse a Miranda, vou me afastar da sala de aula, estou com sintomas de ansiedade. Ela me ouviu, analisou a situação e com precisão me orientou sobre o que fazer. Na verdade, essa é a percepção da Cícera, mas eu vou dar uma ajustada aqui. Eu mostrei pra ela o que ela queria fazer. Porque a decisão dela já tinha sido tomada. Essa responsabilidade não é minha, Cícera. Essa responsabilidade é sua. Você sabia o que você queria. Só você não conseguia colocar isso de forma clara pra você. Não estou aqui para dizer que ela fez mágica, ainda que eu seja especialista em milagres. Isso não tá no texto, tá? Isso eu até vou fazer um print. Se eu não fechar o computador, se eu não fechar o trem aqui, tá bom. Esse aqui também. Tem que ficar bonita, né, gente? Que você sabe que no Instagram tem que ficar bem. Não vou dizer que ela fez mágica, mas uma coisa eu garanto, conhecimento liberta e transforma, desde que aplicado. Tá? Desde que você coloque em prática. Conhecimento gera mais pensamento, gera muito conhecimento e gera obesidade mental. O que a Miranda ensina em seus livros e mentorias, que é o curso, é simplesmente indescritível. Isso mesmo, sim. Obrigada. Ó, a Paty de novo. Depois do Dom Rô de Merda e do método Livebook, muita gente sumiu da minha vida e eu amei. Colocar em prática o que aprendi com você mudou a minha vida. Olha aí, ó. Gente, não me ouve mais se você quiser continuar na mesma vida. Sai. Sai. Você que acabou de entrar, sai da live. Sai. Se você quer continuar com a mesma vida, cai fora. Você não vai gostar, você vai me odiar. Se você discorda dos meus valores, você vai me odiar, porque eu tenho posições muito firmes em relação... Eu aprendi, depois de ter escrito Dom Rô de Merda, nunca mais. E eu aprendi a ser firme nas minhas convicções e dos meus valores. E é por isso que eu consigo ensinar vocês. Porque eu pratico de fato aquilo que eu falo. Aquilo que eu ensino aqui. E muita gente vai sumir da sua vida se você ficar me ouvindo. Então não me ouça. Se você gosta desse romance, dessa gentarada aí toda aí que fica fazendo merda na sua vida, nem fica. Falou muito, falou tudo, isso mesmo. Vamos ver aqui o que mais. O som tá baixo? A princípio eu tô com todo o meu volume. Acho que tá pra ti aí, Carla. Isso, a Cícera já respondeu lá, porque ela sabe que eu gosto de saber se quando alguém fala alguma coisinha não tem como ver, né? Então ela já respondeu. O 10º motivo pelo qual a sua luta contra a ansiedade... Aliás, não, mentira. O 11º motivo pelo qual a sua luta contra a ansiedade é algo perdido pra você é porque você busca a cura. E ela não existe. Sabe o que existe? Olha só eu dizer pra você que não existe cura. Não, não existe cura. O que existe é o que eu disse até agora, a mudança. A mudança de lugares, a mudança de pessoas, a mudança de hábitos, a mudança de tudo. A mudança real e absoluta que a gente foge como o diabo da cruz. Porque o seu cérebro quer manter a sua sobrevivência. Não a sua satisfação, pessoal. O seu poder, o seu amor próprio, nada disso. Para o cérebro isso é bobagem. Ele quer manter você vivo. E para manter você vivo,
Quanto mais confortável for pra você, melhor. E aí você volta pra aquela pessoa, você volta pra aquela realidade, você volta pra aqueles hábitos de merda que você tem. Entendeu? Mudança. Aliás, eu não falei uma coisa que eu queria ter falado aqui, perguntar pra vocês qual... deixa eu ver onde é que eu anotei isso. O tema da próxima live que vocês querem. Eu anotei 3 aqui, tá? Vamos ver. Carência, perguntas certas e silêncio. Eu sempre vejo perguntas certas escrito aqui, mas daí depois quando eu coloco lá nos stories, os outros ganham. Tipo esse aqui de ansiedade, ganhou disparadíssimo. Então, se você quer ver o meu olhar sobre carência, digita aqui, carência. Mesmo que você já esteja assistindo essa live, essa aula, depois, tá? Se você quer ver sobre perguntas certas, ou se você quer ver sobre silêncio. Ou se você quer qual delas, sabe? Eu prefiro silêncio, depois perguntas certas e depois carência. Carência eu vou falar muito do Dom Juan de merda, né? Que a gente já sabe que pessoas carentes são aquelas que não têm amor próprio e vai atrair Dom Juan de merda. O amor próprio e a carência simplesmente não coexistem. É impossível. Impossível. Ou é um ou é outro. Esquece os dois. As perguntas certas, aqui a Cícera colocou perguntas certas que ela prefere. É a solução das nossas vidas, tá? Olhar para as perguntas certas. Na verdade, em todas as lives eu falo um pouco de como fazer isso em relação a, por exemplo, agora as perguntas certas sobre ansiedade, né? Que não é o medo, que não é a ansiedade, é que medo você tem, que tristeza você tem, do que você sente raiva, para você descobrir a sua ansiedade. Essas 3. Se você não pegou essa live desde o início, assista. E o silêncio que a Paty colocou agora. O silêncio é o verdadeiro milagre. Para tudo na sua vida. Tudo. Tudo começa no silêncio. A planta não faz barulho para crescer. Tudo começa no silêncio. Se você começar a praticar silêncio na sua vida, você vai perceber o milagre que isso faz. E por isso eu te digo para você assistir a minha live sobre solidão, porque pessoas solitárias começam a ser cada vez mais silenciosas. Esses dias eu vi uma coisa bem interessante na internet que é não deixe rastro. Eu achei o máximo isso. Não deixar rastro. Você ser uma pessoa organizada, você ser uma pessoa pra fora, né? Pra fora. Você não deixa rastro. Eu tô aqui, tá uma bagunça, tá livro fora do lugar. Tem o trem aqui que eu tava colocando o caderno, que é minha cola, que vocês sabem que eu faço cola pra tudo. Tem uns negócios aqui de caneta. Tem até uma calculadora que eu tava vendo o valor que eu poderia fazer os livros pra vocês. Tem a minha xícara, tá o computador lá, o carregador do celular. Tá uma bagunça aqui na minha frente. Quando eu termino, tudo arrumadinho. Aliás, quando eu viajo, gente, eu limpo a casa. Se eu morrer, a minha mãe pode pegar a chave do meu apartamento e dar pra uma pessoa pra vender e ela vende na hora. Primeiro que o prédio que eu moro é maravilhoso. Tem muita procura do lugar aqui. Porque é muito bom. E outra, que meu apartamento vai estar limpíssimo. Eu não deixo rastros. Só que isso é externo, é pra fora. Uma pessoa, para não deixar rastros, ela precisa estar em silêncio. Você já percebeu que pessoas mais ricas gostam do silêncio? Bairros mais ricos são mais silenciosos. Sabe por quê? Porque quanto mais barulho você faz, menos você se observa e mais você se afasta de você. E quando você se afasta de você, você se torna uma fraude. E como você é percebido. E pessoas que são vistas como fraude não fazem dinheiro. Entendeu como essa live sobre o silêncio vai ser boa zona? Tô falando pra vocês, gente. Vocês têm que assistir as minhas aulas. Foi ótimo. Aulas. As minhas lives não são lives, são aulas. Escolhi o silêncio porque entendo o quanto é essencial. A maioria das pessoas vive no piloto automático, repetindo padrões e buscando respostas sem antes formular as perguntas certas. Quando aprendemos a questionar com inteligência, acredito que continua, mudamos nossa percepção, tomamos melhores decisões e encontramos soluções que antes pareciam invisíveis. Olha a minha galera do curso aí, gente. Esse povo é muito inteligente. Pode pensar que eu faço parte disso tudo. Zero modéstia e humildade, que isso não combina comigo. Quem me conhece sabe que eu não sou humilde e não sou modesta. Não preciso, né, gente? Pelo amor de Deus, pessoa inteligente que nem eu, bonita. E não fica chateado com isso, não. Você pode ser igual. Ou mais. Né? Só querer. Só se esforçar. E
antes do esforço, na verdade, se dedicar. Porque eu não sou muito do esforço também. O 12º motivo pelo qual você sempre vai perder, e o último motivo pelo qual você sempre vai perder a luta contra a ansiedade, é porque você precisa aprender a praticar o que você sabe. Eu nunca vou falar para você nada muito novo, mas eu vou falar o que você já sabe de uma forma diferente que vai fazer com que a chave na sua cabeça gire. E depois que ela gira, meu bem, você abre a porta. E quando você abre a porta, você vem pro lado de cada ilha. Aliás, quem não sabe o que é o lado de cada ilha, é porque a minha editora, sim, eu tenho editora própria, pessoa emitida, sim, sou. É a Ilha de Ananda, Editoria e Negócios. Deixa eu sair aqui pra ver se o livro fica. Não sei se vai dar pra ver, tá? Então, quando eu digo lado de cada ilha, é porque Ananda significa uma palavra que significa o lugar para o despertar da consciência, para o qual o ser humano é chamado, segundo várias religiões e crenças. E eu acho o nome lindo, acho super sonoro, Ananda. Então eu escolhi esse nome, Ilha de Ananda, porque eu vejo que para você mergulhar por um único sentido que faz sentido, você precisa submergir, você precisa ir fundo dentro de você. E é esse caminho que eu sei te ensinar para você mergulhar aí e passar pro lado de cada ilha. Vou ter que sair. Beleza, vai, Paty. Beijinho. Você precisa aprender a praticar o que você sabe. Você precisa gerenciar as suas emoções. Por isso que você perde a sua briga contra a ansiedade. Você precisa observar o que você sente através do estado pleno de presença. Não tem como você chegar na sua inteligência emocional sem observar. Por isso a live de silêncio é tão importante, entendeu? Por isso as perguntas certas é tão importante. Por isso todas as lives que eu faço são super importantes. Assista a elas e já pega papel e caneta, porque as minhas lives não são lives. Não é pra ficar batendo papinho furado aqui, não. É pra ensinar de verdade. É para que você saia de cada live minha melhor. Lembrando que as lives são doses homeopáticas do meu conhecimento. Se você quer saber o conhecimento profundo e transcender tanto o seu gerenciamento emocional quanto o seu estado pleno de presença no que eu chamei de inteligência sedutora, transbordando, não na melhor versão, na versão que você nem imaginava de você que existia, porque eu tenho certeza que a Paty e a Cícera que estão aqui, que são minhas alunas, elas não sabiam como chegar lá. Elas até tinham uma ideia de que essa mulher existia dentro delas, mas elas não faziam ideia do quão gostoso é isso. E mostrar isso para os outros. E aí você atinge a inteligência sedutora. Se você quer gerenciar as suas emoções, se você quer aprender a praticar o estado pleno de presença, para ser a única forma de você vencer de vez a sua ansiedade, colocar esses sentimentos que são sabotadores, que levam à ansiedade, o medo, a tristeza ou a raiva a seu favor, clica no link da bio e assista a minha aula gratuita do método Livebook aplicado ao meu livro Seja um Assunto que Você Domina. E esse é o 12º motivo pelo qual você não ganha contra a sua ansiedade, porque você ainda não é minha aluna. Entendeu? Para finalizar aqui, a Cícera disse: eu controlei minha ansiedade ao focar no presente, praticar respiração profunda e questionar os meus pensamentos negativos. Isso me ajudou a encontrar calma e a reduzir o estresse. E tudo isso foi através do método Livebook e com a Mirandeli. Isso aí. Gente, sábado que vem tem mais. Não esqueça de dizer aqui qual é a live que vocês querem. Já tô atrasada. Beijo, tchau. Tô esperando você do lado de cá da ilha. E tinha uma coisa que eu não falava, há muito tempo. Bença pai, bença mãe.